Sabe, a gente fala muito sobre fé, mas como é que ela aparece no dia a dia, na prática mesmo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fundo para entender quais são os verdadeiros frutos do Evangelho e como essa mensagem tem o poder de transformar não só uma vida, mas uma comunidade inteira. Então, a pergunta central é essa, né? O que prova de verdade que o evangelho transforma uma vida? Como a gente sabe que a mudança é genuína? É essa questão que a gente vai desvendar agora. E para começar a entender isso, a gente vai olhar para uma história bem interessante, a do apóstolo Paulo, e mais especificamente a conexão surpreendente que ele tinha com a igreja de uma cidade chamada Colossos. E aqui tem um detalhe que é fascinante, de verdade. Paulo nunca esteve com essa galera pessoalmente, cara a cara, sabe? Dá para imaginar? Mesmo assim, mesmo de longe, o que ele ouvia sobre a fé daquele pessoal era tão poderoso, tão vibrante, que ele não parava de agradecer a Deus e orar por eles, constantemente. Tá, mas o que causou uma transformação tão grande assim? De onde veio tudo isso? Paulo é bem direto ao ponto. A origem de tudo era o Evangelho, que ele gostava de chamar de a palavra da verdade. Olha, e essa diferença é crucial. Pensa bem, a nossa palavra, a palavra humana, é limitada, né? Às vezes a gente falha, mas a palavra de Deus, é outra história. Ela não é só uma informação que a gente ouve e pronto. Não, ela é uma força ativa que age com poder na vida de quem acredita. E ela sempre, sempre cumpre o seu propósito. Então a grande sacada é essa. O Evangelho não é só um livro de regras, um monte de informação. Ele é chamado de palavra da vida. É como uma semente, sabe? Uma semente poderosa que, onde cai, gera crescimento, gera mudança de verdade. Certo. Mas, na prática, que evidências eram essas? Quais foram os frutos que o Paulo viu ali na vida do pessoal de Colossos que o deixaram tão grato? Paulo destaca basicamente um tripé. Três coisas que sustentam uma vida cristã de verdade. Primeiro, fé em Cristo Jesus. Aquela conexão real, sabe? A união deles com o Senhor. Segundo pilar, o amor por todos os santos, por toda a comunidade. Isso era um sinal claro de que algo diferente estava rolando ali. E por fim, sustentando tudo isso, a esperança. A esperança naquilo que está guardado nos céus. Só que tem um ponto importantíssimo aqui. É preciso entender de onde vinham essas virtudes todas. E Paulo deixa muito, mas muito claro, não era mérito deles, não era esforço humano. E esse é um ponto-chave, teologicamente falando. Presta atenção. Paulo não chega e fala, parabéns, pessoal de Colossos, vocês são ótimos. Não, ele faz o contrário, ele agradece a Deus, porque ele reconhece que aquela fé, aquele amor, aquela esperança, tudo isso era na verdade um presente, um dom perfeito vindo lá do alto. Agora vamos ampliar um pouco o foco, porque o que estava acontecendo lá em Colossos não era algo isolado, um caso único. Não mesmo. A gente vai ver agora o impacto global que essa mesma mensagem estava tendo. Pensa nesse número aqui, 30 anos. Só isso. Parece pouco tempo, né? Pois é, mas foi o tempo suficiente para acontecer uma coisa extraordinária. Em apenas 30 anos depois da ressurreição de Cristo, Paulo faz uma declaração que é, assim, de cair o queixo. Ele diz que o evangelho já tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Gente, isso mostra um crescimento explosivo, algo que ninguém nunca tinha visto antes. Claro, a gente pode pensar, mas as estradas do Império Romano ajudaram, né? E sim, ajudaram os mensageiros a viajar. Mas o verdadeiro motor, a força por trás de toda essa expansão era outra, era o poder de Deus. É a palavra que gera vida espiritual e que realmente transforma as pessoas, de dentro para fora. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, talvez a mais importante. O que significa de verdade ter essa esperança guardada nos céus? E, principalmente, como é que essa esperança pode transformar a nossa vida aqui e agora? Mesmo naqueles dias em que a gente se sente totalmente indigno. Então, fica aqui o convite para a gente pensar um pouco. Como é que esses frutos, a fé, o amor e a esperança, estão aparecendo na nossa própria jornada? Se essa nossa conversa aqui ajudou a clarear alguma coisa, que tal deixar uma curtida e compartilhar?